Então, o que eu usei para fazer o dimensionamento das coisas que vai no teto do motorhome foi folha sulfite, uma folha sulfite de outra cor ou qualquer tipo de folha de outra cor, régua, tesoura e lápis ou caneta. Primeiro de tudo, eu fiz o que? Subi no teto do carro com uma trena e daí fiz as medidas. Assim, só exemplificando com o resto do papel que eu tava fazendo naquela outra função. Daí ficou o que? Ficou, ó, 1,40 de lado a lado, 4,30 a parte plana do teto. Daí aqui, ó, tem mais uns 80 centímetros daquela capô que vira assim, que fica caído. E daí mais uns 90 centímetros do para-brisa e mais ou menos 1 metro do capô. E eu medi, ele é caído assim, né? Mas eu medi assim, não fui na extensão, senão vai dar mais. Mas só pra gente ter uma noção, o que a gente vai precisar mesmo é isso aqui, ó. É a parte de teto. E daí, com a régua, eu fiz a escala. Aqui tá a escala, então aqui tem... Eu fiz o que? Eu tirei um zero, então o 1,40 ficou 14 centímetros. E aqui, que era 4,30, ficou 43 centímetros. E daí, a gente fez... Essa parte aqui não tá escalável porque a gente não vai usar, que é a parte do teto caído, o para-brisa e o capô. O que a gente precisa é da parte do teto para ver o que vai colocar. E geralmente, o que podemos colocar no teto de um motorhome? São itens como uma clarabóia para ventilação do carro, os painéis solares para alimentação geral do carro, ou um exaustorzinho, uma saída de ventilação, até uma escotilha para subir no carro. Fora um deck, que um deck é como você ter uma laje, só que em cima do carro, para um deck para ver o pôr do sol e tudo mais. O principal de todos é o climatizador. O climatizador salva muito nas viagens. E basicamente são esses os itens de se colocar no telhado de um motorhome. Só que daí cheguei na parte da clarabóia, igual a clarabóia que nós tinha, que geralmente vai no meio na cozinha. Só que eu tô pensando muito bem em colocar uma clarabóia que também é uma escotilha, que serve, que eu fiz escalável, que é tipo 14, e aqui eu acho que é 58 por 58, então é 5 milímetros e 8 polegadas, eu acho. E daí a escotilha ela abre, e daí dá pra você ter acesso por dentro. Como nesse motorhome que a gente vai fazer, eu tô pensando em fazer uma belichinha pros meninos, e daí a escada da beliche já ficava de acesso pra escotilha e já deixava assim. Mas essa escotilha aqui também, ela serve como clarabóia aqui e como escotilha que ela abre inteira. E essa daqui, ela só abre e fecha e tem um mosquiteiro, então não tem como ter acesso. E também dá pra comprar essa clarabóiazinha, que mais vendida é com um exaustorzinho, que também é bem bacana. Vem com mosquiteiro e exaustor. E daí tem o mosquiteiro, então a Fran, minha companheira, gosta muito dessa ideia. E essa aqui ela não gosta porque a gente sempre dormia com isso aberto assim, para entrar ar, só que daí se não tem um mosquiteiro, os mosquitos entram à noite por aí. Então estamos pensando. E daí tem o climatizador, que o climatizador geralmente a gente coloca no fundo, onde é a nossa cama. Daí eu fiquei surpreso com o tamanho do climatizador por cima, né? Eu pensei que era um pouquinho menor, mas eu acho que é isso mesmo. O climatizador, ele... deixa eu ver aqui. O climatizador é de 65 por 86. Então é 65 de assim por 86 de assim. E como a gente tem 1,40 m assim, então dá mais ou menos essa proporção aqui que eu fiz no outro carro. E daí vem a parte mais complicada, que é dos painéis solares. Os painéis solares eu fiz todos na mesma folha para vocês entenderem. E daí, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar mais perto da tela. Então eu vou explicando um por um. Eu vou colocando na tela as medidas, mas os principais que nós fizemos é a quantidade de volt pela dimensão dele. O primeiro é o 100 watts, que é de 67 por 1,2 m. Daí o de 150 watts é de 67 por 1,27 m. O de 280 watts é de 1 m por 1,64 m. E daí vem o painel de 340, que é de 1 m por 1,96 m. Depois vem o painel de 405 watts, que é de 1,09 m por 1,75 m. Depois tem o de 415 watts,
que é de 1 metro por 2 metros e 2. E depois vem o painel solar de 450 watts, que é de 1 metro e 4 por 2,10. Depois o de 500 watts, que é de 1,10 por 2,20. Então agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver o meu motorhome antigo, o que ele tinha? Ele tinha esse daqui, é que daí só cortar para ver que era que o teto do cato que eu tinha é um pouquinho menor que essa daqui. Então no meu ele dava tipo na medida certinho, pegando aqui e aqui. Então o de 150 watts que eu tinha 3, que era tipo como um aqui, outro aqui, e daí já vinha outro aqui, que esse carro é bem mais comprido que o outro que eu tinha. Então vai dar pra mim brincar um pouco de achar qual desses painéis, se vale a pena colocar um painelzão grande ou um de 500, só que daí não vai dar pra colocar clarabóia aqui. Deixa eu dobrar aqui só pra ver, que o último é o de 500, que vem aqui, né? E daí, em vez de eu cortar por enquanto, eu vou dar uma dobrada aqui só pra gente otimizar o tempo. Porque eu tinha 3 de 150, agora eu vi um com 155 é o mesmo valor, né? Eu tinha 3 de 150, então eu tinha 450 watts, que é mais ou menos isso. E um de 450 watts é... Ó, de largura, o único que eu vou conseguir colocar assim no comprimento é o de 150, porque o próximo de largura, sendo 280, ele já fica passando pra fora do teto, então fica feio. Então, ou a opção que eu tenho é pegar um desses maiores aqui e colocar de assim, e daí eu tenho que ver, tipo, exatamente aonde que eu vou colocar a minha clarabóia. E dá até pra fazer, colocar um grande e outro pequeno aqui, mas a gente tá pensando muito bem em fazer aqui, ó. Se eu colocar a escotilha aqui, colocar um painel grande aqui. Pá, aqui, ó. E colocar a escotilha aqui, aqui sobra um espaço bem legal pra mim fazer um deck. Vindo pela escotilha, tá vendo? E no banheiro eu vou colocar um exaustorzinho, só que vai ser na parede lateral, e também vamos colocar umas janelinhas. Mas a parte de teto, eu acho que agora pensando aqui, sem precisar cortar para saber a dimensão, se eu fosse fazer de 150 watts, eu cortava vários, clonava vários e colocava aqui para ver como que ia ficar. Mas essa ideia de colocar um painel solar grande aqui, um tipo de 450, ó, que é 450. Pá, que é esse aqui, ó. Nossa, mas dá grande ainda, né? É isso, é calcular e brincando, mas mesmo assim, ó, se eu colocar a escotilha aqui, que ia ser em cima da cama dos meninos, ainda sobrava um espaço para fazer o deck. É dispensar, eu vou ver o que eu faço, vou recortar e daí eu já volto em instantes para vocês. Pronto, galera, voltando com uma luz diferente, porque eu tava usando a luz do dia e tá nublado, então eu tô usando uma luzinha, um LED. Então, voltando para cá, o que acontece? As duas opções que eu tinha era de alguns painéis que é de 150 watts, que ali tá 155, mas é o mesmo tamanho exatamente. Então eu fiz 4 e esse aqui é um de 450 watts. 450 watts. Então a opção era aqui, ó, um de 450 watts, podia ser, né, que era um grande painel. Só que daí eu vi aqui pela lógica, 3 painéis tipo de 150 vai ocupar menos espaço de telhado. É, um pequeno. Ou, olha aqui, é que daí tem que dimensionar a quantidade de energia, mas se eu colocar 4 painel de 150, tendo 600 watts de energia, né? Que é a vida com 2 crianças, casal que produz conteúdo para carregar a bateria do drone, do tablet da criança. Ó, uma de 400 vai dar quase o mesmo tamanho de... Não sei se dá para ver tão bem no vídeo, mas ó. Então agora fica, porque se eu catar 3 painéis, colocando bem no telhado, vai me ocupar menos espaço aqui. Eu tenho... Olha, que é mínimo também, né? Então daí aí fica a escolha do que eu vou fazer. Daí, de todos os outros painéis que a gente tem, só esses dois cabem de lado assim. O resto ia ser de assim. Só que esse de 280, se eu pegar 2 aqui, ó, o de 280 que vai vir até aqui. Se eu pegar 2 já vai dar 300 aqui, que vai dar mais baixo. Então esse custo é melhor. Ou aqui um de 300 e pouco vai dar bem maior. 400.
Um de 400 que vem até aqui. Só que aqui eu já consigo 450, né? Que dá quase o mesmo tamanho de 400. Então, a lógica que eu estou usando é isso. Fazer uma folha de uma cor escalada do teto que você vai usar. O que você precisa, né? Você precisa disso tudo, de 450 de energia. Assim, com um painelzinho só de um de 280, que dá um pouco menor aqui, ó, tá vendo? Um de 208, e daí sobrar espaço de teto ainda. Então vê, porque a gente já fez um motorhome nessa configuração, só que como meu carro era menor, eu fiz o quê? Eu coloquei a clarabóia aqui na cozinha, a fêmea do carro terminava meio que aqui, assim, ó. E daí eu fiz, deixa eu ver, vamos ver, aqui, porque dava exatamente isso, ó. Foi o climatizador, a clarabóia e os 3 painéis. Eu ganhei, tipo, isso tudo de carro. Adivinha o tanto, tipo, de 1 metro e cacetada de carro, ó. Então, a gente vai testando as possibilidades de quanto de energia eu preciso e o que eu quero fazer no teto. E dessa vez, eu acho que a melhor possibilidade era essa aqui mesmo. Aqui, 150, porque não supriu bem da última vez. Colocar aqui a escotilha e fazer um deck aqui, ó. Sobra um espaço bacana, ó, para fazer um deck de madeira. Que daí sobe pela escotilha e tem um deck de madeira. Porque no outro a gente tinha escada aqui no fundo. Só que daí o que acontece com uma escada? É muito convidativo para criança. Do nada, de repente, tem alguém subindo na escada. E se uma criança que sobe na escada pisa num painel solar de pé, pode quebrar. Então, tendo essa opção de entrar por dentro é muito bom. Mas agora eu tenho que discutir com a patroa, porque ela quer a claraboia pequena. Que já não supria porque entrava vento, né? Às vezes a gente para de fundo para a praia, com a praia aqui dentro. Então vem o vento do litoral e bate dentro da clarabóia, fica o carro inteiro fresco. Porque a clarabóia também supriria, só que daí tem o lance dos mosquitos. A gente vai para um campo selvagem, para qualquer lugar. Essa daqui não tem o mosquiteiro, ou eu construo um mosquiteiro para essa. Infinitas possibilidades. Aqui está uma das possibilidades dessa primeira fase do carro, que é a parte do teto. E a gente vai brincando aí para concretizar nossos sonhos, não é verdade, minha gente? Então, ó, se você gosta dessas e de outras ideias, segue a gente, dá um like, que daí o YouTube entende que você tá gostando desse tipo de vídeo. Desse e de outros, né? Esse aqui eu tô mostrando no projeto, mas logo mais eu vou mostrar na prática como esse telhado ficou. Então, até a próxima, compartilha, segue nós. Vamos que vamos, minha família.